Uma notícia boa e outra ruim no São Paulo. Saiu aí os resultados dos exames dos jogadores que saíram machucados do jogo de ontem contra o Botafogo. Tem até polêmica aí de jogador pra gente comentar com vocês. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo. E teve um ponto ontem no jogo do São Paulo contra o Botafogo que acabei nem comentando, até esqueci de comentar, de colocar aí na pauta do vídeo, que foi a questão da não expulsão do Vitinho, né, jogador do Botafogo aí, né, que deu entrada criminosa, um pisão lá no Sabino e acabou que ele nem foi expulso, né? Acabou que eu nem coloquei isso aí na pauta do vídeo, acabei esquecendo, né? Aí eu tava olhando aqui, rapaz, olha só. Consultor de arbitragem do Grupo Globo, Paulo César Oliveira, o corintiano Paulo César Oliveira, afirmou que o Vitinho do Botafogo deveria ter sido expulso por um pisão no zagueiro Sabino do São Paulo no segundo tempo, tá? Assim, vamos lá. Eu só botei isso aqui porque eu acabei não comentando no vídeo de manhã, mas tipo assim, o que o Paulo César Oliveira fala não tem credibilidade nenhuma, né? Era um árbitro horroroso aí, né? Já prejudicou o São Paulo várias vezes quando era árbitro, mas isso aqui ele falou é um fato, né? Era pro Vitinho ter sido expulso porque, irmão, ele dá um pisão literalmente no Sabino e o cara nem foi expulso, né? O VAR nem chamou, né? Aí o Wilton Pereira Sampaio para poder revisar o lance, o cara nem chamou, né? O cara do VAR nem chamou ele para você ver, né? Então, lamentável aí o Vitinho não ter sido expulso contra esse lance que foi aos 7 minutos da segunda etapa, foi bem no começo do segundo tempo, né? Então, tipo assim, São Paulo ontem bem prejudicado pela arbitragem, porque era um lance claro de expulsão. Tipo assim, um pisão, irmão, não tem debate. É expulsão, é rua e acabou, né? E pro chuveiro mais cedo, só que o árbitro nem sequer foi pro VAR, porque o VAR não chamou o Wilton Pereira para poder olhar, né? Lamentável aí. O Crespo segue com 100% de aproveitamento no Morumbis pelo Campeonato Brasileiro desde que retornou. Tá no Brasileirão em casa, aí tá o Crespo, desde que chegou, venceu todos os jogos, tá? São Paulo 2-0 no Corinthians, São Paulo 3-1 no Fluminense, São Paulo 2-0 no Vitória, São Paulo 2-0 no Atlético Mineiro e ontem São Paulo 1-0 no Botafogo. 5 jogos, 5 vitórias, o time fez 10 gols e tomou 1. Né? O time fez 10 gols e tomou só 1. Isso é muita coisa, tá? Muita coisa aí. E tipo assim, esse aqui é um mérito gigantesco do Crespo, né? Porque a gente começou o Brasileirão aí muito mal e teve vários jogos em casa, né? Contra adversários que era pra gente vencer e que a gente não venceu, né? Então, tipo assim, o Morumbi não estava sendo um fator decisivo, né, para o São Paulo, como sempre foi, porque o time estava muito mal no campeonato. Mas desde que o Crespo voltou, o Morumbi voltou a ser uma fortaleza do São Paulo. Né, cara? Venceu todos os jogos e só tomou um gol. E outro detalhe que é importante, né? Às vezes a gente fala só de número. Número, estatística. O time jogou bem em todos os jogos, tá? Contra o Corinthians foi um amasso. Podia ter feito até mais gols, porque teve mais chance para fazer mais gols. Contra o Fluminense foi um amasso, 3-1 do São Paulo. Contra o Vitória foi um bom jogo. Contra o Galo foi um bom jogo, né? E o jogo que o time menos fez aqui foi 1-0 diante contra o Botafogo, que teve chance, volume e jogou para ganhar demais. Então, tipo assim, esses números comprovam o desempenho dentro de campo, né? Não é só número, estatística, não. Literalmente o time jogou bem todos os jogos, né? E vários deles aqui jogou até para ganhar demais, né? Até para ganhar com certa folga aí. O que me surpreende é 10 gols marcados, apenas um sofrido, né? Então a gente está muito forte aí jogando em casa desde que o Crespo retornou, né? E essas 5 vitórias seguidas, tá? Que o São Paulo tem aí no Brasileirão com o Crespo, não acontece desde 2023, tá? Desde 2023 o São Paulo não vence 5 jogos em casa seguidos aí no Campeonato Brasileiro, né? E voltamos a conseguir esse feito aí ontem contra o Botafogo, né? Emendando, né? 5 vitórias após a partida aí de ontem, o Morumbi voltando a ser aquela fortaleza aí que a gente conhece como sempre foi, né? Mas a gente perdeu isso aí nesse ano, né? Porque o time muito mal no Brasileirão, depois empatou com o Sport em casa, o Fortaleza estava muito mal já quando a gente enfrentou o Fortaleza, foi 0-0, né? A gente pegou o Cruzeiro, que hoje é o terceiro colocado, mas quando pegou o São Paulo tava mal pra caramba, entendeu? O Cruzeiro começou o campeonato muito mal e a gente não conseguiu ganhar do Cruzeiro, né? Então, tipo assim, vários pontos aí preciosos em casa
que a gente deixou de ganhar. Aquele contra o Sport é bizarrice, né? Foi a estreia do Brasileiro do São Paulo, a gente empatou em 0x0. Né? 0x0 aquele jogo lá, tipo assim, porra, inacreditável. A gente empatou aquele jogo em casa, né? E a gente acabou empatando na volta também, 2x2, né? E a gente fez 2 pontos contra o time que já tá rebaixado, que é o Sport, que é o pior time do campeonato, um dos piores times da história da era dos pontos corridos, né? Apesar que o empate na Ilha do Retiro, até a gente entende, né? Um monte de reserva, jogo de Libertadores, ninguém tava ligando para aquele jogo. Agora, da estreia do Brasileirão, em casa não tem justificativa nenhuma não ter ganhado aquele jogo, né? Lamentável aí. Enfim, vamos seguindo agora e bora falar aí sobre os nossos 2 laterais esquerdos que jogaram muito bem ontem, os 2 e que infelizmente saíram aí machucados. Na verdade, um saiu que foi o Enzo, né? O Enzo Dias começa como titular, joga bem, dá assistência, quase fez um gol ontem, né? Quase fez um golaço, né? Na cobrança de falta. Ele sai aí sentindo, aí entra o Wendel. A Wendel vai e sente também. O Wendel só não foi substituído porque não tinha mais substituição, né? Porque esse tinha sido substituído aí também, tá bom? Aí o que acontece? O São Paulo, tá? Agora há pouco acabou de divulgar aqui, né? O resultado dos exames aí, tanto do Enzo Dias quanto do Wendel. Vamos lá, nota do São Paulo. Os laterais esquerdos, Enzo e Wendel, que deixaram a partida contra o Botafogo com dores, foram reavaliados nesta manhã, no dia 15, né, segunda-feira, no Super CT. Vamos lá, aí o que acontece? Aí que eu falei, a gente tem uma notícia boa e outra ruim em relação ao Enzo e ao Wendel. O Wendel passou por um exame de imagem que não identificou uma lesão no músculo adutor esquerdo. Então a notícia boa é o Wendel, não teve lesão, né? Sentiu ali dores ali, né? Mas não teve nenhum tipo de lesão, não é nada grave aí com ele. Então só é dor mesmo, daqui a pouco tá de volta aí normalmente. Enquanto o Enzo Dias teve um trauma no tornozelo esquerdo, tá? Então, tipo assim, por um lado o Wendel não foi nada grave, nenhum tipo de lesão, mas o Enzo sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, né? Ambos cumpriram o mesmo cronograma de exercícios regenerativos dos atletas que atuaram por pelo menos 45 minutos, além de um complemento no refis. Então tá aí. O Wendel nada, só foi do mesmo, daqui a pouco tá de volta e né, acho que vai pro jogo contra a LDU na quinta-feira, só do mesmo, nenhum tipo de lesão, ótima notícia. A notícia ruim é que o Enzo, infelizmente, teve aí um trauma no tornozelo, né? Aí fica aquele negócio, né? O Crespo na coletiva ontem falou que ele vai jogar, né? Só que assim, o Crespo falou isso aí na coletiva depois do jogo, sem saber os resultados dos exames aí, né? Que agora a gente sabe que foi comprovado aí um trauma no tornozelo. Tipo assim, o Crespo falou que ele ia jogar, eu não sei, tá? Não sei. Desde que o Crespo falou na coletiva que o Enzo ia jogar, que ele cravou que o Enzo ia jogar, já tinha achado meio estranho. Aí eu acho que não vai não. Eu acho que não vai não, né? Enfim, é uma pena porque esse jogo aí contra a LDU era um jogo pro Enzo, né? Jogo de Libertadores, jogo fora de casa, né? E para esse tipo de jogo o Enzo é melhor, né, pelas características do que o Wendel. Porque o Wendel, cara, é um jogador de mais qualidade técnica, né? Ele é aquele ala, né? A gente joga com 3 zagueiros, libera o Wendel, é aquele cara, irmão, que vai levar perigo pro adversário, que vai chegar na linha de fundo, que vai levar perigo, é aquele ala mais ofensivo. O Enzo já é um lateral mais defensivo, então quando você vai jogar um jogo de Libertadores, fora de casa, né, jogo de mata-mata, é melhor você pôr o Enzo porque ele marca melhor, né? Ele é literalmente um lateral defensivo, e o jogo de quinta-feira era um jogo pro Enzo, né? Só que pelo andar da carruagem ele não vai jogar, vou ficar surpreso se ele jogar, né? Teve um trauma aí, né? Não acho que, pô, de segunda-feira para quinta o cara vai estar bem e vai jogar, por mais que o Crespo tenha cravado que ele vai jogar. Mas agora foi confirmado aí esse trauma no tornozelo do Enzo, né? Enfim, o lado bom que é o Wendel, o ruim é o Enzo, né? Enfim, complicado demais isso aí, né? Mais um aí, jogador de São Paulo, para ir pro DM. Complicado demais essa situação, né? Enfim, meu parceiro, vamos avançando aqui agora. A gente que viveu aí nos últimos tempos aí, especialmente antes do Tolói chegar, um problema na zaga, né? Porque o Juan foi embora, o Arboleda se machucou e a gente só tava jogando com 3 zagueiros. A gente jogou por muitos jogos só com 3 zagueiros, sem ninguém no banco, né? Que era Sabino, Ferrarese e Alan Franco. Por muito tempo a gente jogou com esses 3 sem nenhum reserva, né? Porque o Tolói não tinha chegado e o Arboleda tava machucado e o Juan tinha ido embora. E muitos aí da torcida do São Paulo ficavam reclamando, pô, mas não tem um Belém que voltou do empréstimo da Chapecoense, que nem jogou lá e voltou, né? E o Matheus Belém fez um post nas redes sociais aí, polêmico, né? Ele postou uma foto no CT lá da Barra Funda, ele postou uma foto lá do campo, né, do CT do São Paulo,
e publicou: humilhados serão exaltados, né? E começou a repercutir isso aí nas redes sociais. Os humilhados serão exaltados, e publicou uma foto lá no CT do São Paulo, né? Um post aí que chama a atenção do Matheus Belém. Agora, é muito estranho esse negócio, a situação do Matheus Belém, né, cara? Eu lembro que quando ele surge em 2023, estava um contrato ali perto de acabar, aí tinha essa informação que ele não ia renovar, que ele ia embora, aí depois teve uma reviravolta, ele renovou ali por mais um tempinho com o São Paulo, né? Renovou por mais um tempo com o São Paulo. Aí eu não lembro, ele é emprestado para a Chapecoense, eu não sei se ele foi emprestado para outro time antes da Chapecoense, né? Mas enfim, ele é emprestado para a Chapecoense, vai para a Chapecoense, ele não joga nenhum jogo, tá? Um negócio inacreditável, até agora não sei o que aconteceu com ele na Chapecoense. O cara é emprestado, não joga nenhum jogo, aí volta pro São Paulo, né? Ele voltou quando o Zubeldino era técnico, o Zubeldino demonstrou interesse em contar com ele, tá treinando separado do elenco, né? Aí chega o Crespo e também não gostou dele, né? Porque senão ele, pelo menos, vai treinando aí com o time de cima do São Paulo, com o time principal do São Paulo. Ele não tá, ele treina separado. O cara vinha de empréstimo, não jogou no time dele, e no São Paulo ele nem treina com o elenco. Tipo assim, é estranho no mínimo, né? Tipo assim, cara, o cara não jogou no time que ele tava, e ele treina separado no São Paulo. O que acontece com o Matheus Belém? É uma coisa bem específica e bem estranha, né? Tipo assim, o que acontece? O que o cara fez, cara? Brigaram lá com ele, aconteceu um gol que a gente não sabe, que é bem estranho, né? O cara não treinar com o elenco é bizarro. E não treinar com o elenco, vindo de empréstimo, sendo que ele nem estava jogando lá na Chapecoense. Negócio inacreditável, né? Enquanto isso, tá na folha de pagamento do São Paulo, né? Porque tem contrato. E o cara nem joga, nem vai pro banco, nem treina, só fica lá treinando separado aí, né? Então, uma situação bem bizarra aí, essa do Matheus Belém, né? Bem bizarro aí mesmo. Enfim. Vamos seguindo aí, meu parceiro. E olha só, rapaz, olha só isso que interessante. Tava falando sobre a questão da arbitragem que atrapalhou, que prejudicou o São Paulo ontem na não expulsão do Vitinho, né? Olha isso aqui. O Anderson Daronco é o árbitro que mais apitou em jogos do São Paulo nos últimos 7 anos, tá? Tem aqui o ranking, tá? Que mostra aqui os árbitros que mais apitaram os jogos do São Paulo nos últimos 7 anos, tá? Olha aí, um levantamento interessante traz à tona quem são os árbitros mais presentes em partidas do São Paulo no Campeonato Brasileiro, tá? Então, esse levantamento é no Campeonato Brasileiro, esquece as outras competições aí. No topo da lista está o Anderson Daronco, que comandou incríveis 21 partidas do São Paulo no período. Na sequência, aparece ele, que apitou ontem, curiosamente ou não. Wilton Pereira Sampaio aparece com 19 partidas aí sob a sua responsabilidade. Esse ranking aqui, tá? Foi antes do jogo contra o Botafogo ontem. Então aqui tá 19 jogos para o Wilton Pereira Sampaio, pode colocar 20 por causa do jogo contra o Botafogo, foi ele que apitou. Então, 20 jogos aí pro Anderson Darão. Esse ranking aqui saiu antes do jogo contra o Botafogo aí, tá bom? E o Braulio da Silva Machado fecha o pódio aí com 17 jogos apitados. Marcelo de Lima Henrique. Eu acho que ele nem apita mais o Marcelo de Lima Henrique. Esse aqui era um dos que eu mais detestava, era esse. Ruim que dói mesmo. O Marcelo de Lima Henrique e o Sávio Pereira Sampaio também figuram entre os que mais apitaram jogos do São Paulo aí. Cada um com 14 partidas comandadas pelo São Paulo nesse recorte. Então tá aí, tá? Nos últimos 7 anos, em campeonatos brasileiros, o Daronco é o árbitro que mais apitou o jogo do São Paulo. Primeiro é o Daronco, segundo o Wilton Pereira Sampaio, que apitou ontem, e em terceiro o Braulio da Silva Machado, né? Cara, o Anderson Daronco, ela reclama muito, né, que além dele ser ruim como todos os outros, ele tem uma característica que é muito irritante, que é a característica de picotar o jogo. Ele picota o jogo, der falta pra cá, faltinha boa pra lá, ele picota, o jogo não corre, o jogo não anda com o Daronco apitando o jogo, aí. Uma coisa que eu me lembro do Daronco, né, que muitas pessoas não devem lembrar disso, mas eu lembro muito bem. Ainda mais quando a gente vai jogar com o Palmeiras, quando tá falando sobre o clássico contra o Palmeiras. Em 2023, ano que o São Paulo é campeão da Copa do Brasil, a gente foi jogar, a gente ganhou o primeiro jogo em Morumbi por 1-0. Na volta, no Allianz Parque, o Daronco apitou o jogo, né? Tava 1-1 o jogo, 1-1. Tava 1-1 ou 1-0, não vou lembrar agora se tava 1-0 ou se tava 1-1, enfim. O São Paulo faz um gol, né, que é o gol do Caleri de cabeça. Tem uma cobrança de falta, cruzamento na área, o Caleri faz o gol.
E o Daronco anulou o gol porque ele alegou que o Diego Costa, zagueiro, né, que foi embora, tinha feito uma carga nas costas do jogador do Palmeiras, sendo que não foi nada, um gol escandaloso, um gol bizarro que aconteceu em 2023 na Copa do Brasil, que o Daronco anulou. Tipo assim, eu lembro muito bem, né, que até na imprensa teve uma repercussão bem positiva que eu falo, porque quase todo mundo falou que foi um absurdo anular o gol, porque não tinha sido nada, né. O Diego Costa cabeceia, tenta pular, né, para cabecear, porque quem cabeceia é o Caleri, mas o Diego Costa só para poder tentar cabecear e tipo assim, não, subiu o salto normal e o Daronco deu falta, né? O Caleri faz o gol e por causa desse lance do Diego Costa, o Daronco foi apitou e aí anulou aí o gol do São Paulo, um gol absurdo que o senhor Daronco aí anulou. No caso, o jogo foi de Copa do Brasil, né? Não conta para essa estatística aqui, porque a estatística aqui é de jogos do Campeonato Brasileiro, né, cara? Sim, o Daronco, tipo assim, cara, a arbitragem no Brasil é um negócio assim bizarro, né? Bizarro. Aí, tipo assim, óbvio que se você pegar tudo, né, todos os times do futebol brasileiro, no geral, em algum momento foi prejudicado. Óbvio que tem uns que são mais prejudicados, né, como é o caso do São Paulo, outros são mais beneficiados, a gente sabe muito bem quem são já, se pegar o histórico, né, e complicado. A arbitragem no Brasil é lamentável e ontem o São Paulo prejudicado, né, com o Hilton Pereira Sampaio, né, que é o segundo ato que mais apitou o jogo do São Paulo no Brasil nos últimos 7 anos, ontem prejudicou o São Paulo, não expulsando o Vitinho, né. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.